Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena e hoje nós vamos falar sobre 5 fatos a respeito da testosterona, entendendo o seu processo de formação no corpo e como esses itens são de alta relevância. Testosterona é um hormônio produzido no corpo humano endogenamente e quando produzido ele se utiliza de gordura, de colesterol para fazer essa síntese endógena e tem uma relevância muito grande, principalmente no sexo masculino, que tem a ver com a produção de força e também o mecanismo reprodutor dos homens. Por isso, vamos acompanhar agora 5 fatos de alta relevância que você precisa saber para estar bem mais informado a respeito desse hormônio. O primeiro fato, ele fala se você sabe como ela é produzida no corpo. Acompanhe comigo a imagem. Através de uma estimulação que pode ser proveniente do ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, atividade física intensa ou uma nutrição adequada, estímulos acontecem lá no hipotálamo, liberando um hormônio sinalizador chamado GnRH, ou hormônio liberador de gonadotrofina, que estimula um outro tecido chamado hipófise, que fica mais abaixo do hipotálamo, que vai fazer a liberação dos hormônios FSH e LH, hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses hormônios, quando caem na corrente sanguínea, após a liberação lá da hipófise anterior, ele vai em direção aos testículos, às gônadas, para estimular as gônadas na produção do respectivo hormônio. Lá nas gônadas, tanto o LH quanto o FSH estimulam as células de Leydig e de Sertoli e com isso, através da utilização do colesterol, a produção de testosterona e a produção de espermatozoide irá acontecer e, por sua vez, após cair na corrente sanguínea, o LH e o FSH vão em direção às gônadas e lá haverá a produção de testosterona através das células de Leydig e de Sertoli. E com isso a gente entende fisiologicamente como essa produção acontece. Então eu dependo obrigatoriamente de salvas, de estímulos a cada 90 minutos, a literatura relata, para que o GnRH lá do hipotálamo gere interferência sobre a hipófise e essa libere os hormônios estimulantes lá das gônadas. E com isso a gente entende esse primeiro fato. O segundo fato que nos chama a atenção é se você sabe como a testosterona age no corpo humano. Como é que ela modifica os padrões corporais tão falados? Acompanhe comigo. A testosterona, após ser produzida nas gônadas, ela vai para a corrente sanguínea e ela é entregue para diversos tecidos corporais, como, por exemplo, a interferência na massa muscular. A testosterona promove síntese de proteínas nas células musculares, levando ao aumento de massa muscular. Em níveis normais, ela também tem um efeito benéfico na função endotelial dos vasos, reduzindo riscos de doenças cardiovasculares. Além disso, a testosterona ajuda a manter a densidade óssea, o que é fundamental para prevenir quadros de osteoporose. A libido, ela está diretamente relacionada com o desejo sexual e com a espermatogênese. Ela é capaz de melhorar a qualidade sexual e, por sua vez, a produção de espermatozoide. O humor e o bem-estar estão relacionados a níveis normais de testosterona. O bem-estar mental ele tem uma correlação muito grande. Pessoas com baixos níveis de testosterona estão associadas a sintomas de depressão, fadiga, irritabilidade. E isso é observado claramente quando acontece o declínio durante o processo de envelhecimento. Além disso, a redução da gordura corporal ela está presente desde que haja estímulo de contração muscular, porque a testosterona ajuda a reduzir a gordura corporal, estimulando a lipólise, a quebra de gordura. E com isso ela melhora o metabolismo lipídico das pessoas. Vejam que a testosterona agindo no corpo humano, ela tem diversas funções que muitas vezes não são salientadas, não são enfatizadas, mas são de suma importância para o bom funcionamento, principalmente dos homens. Lembrando que as mulheres produzem uma pequena quantidade de testosterona, em comparação aos homens, aproximadamente aí 10% ou a 15%
daquilo que os homens produzem, mas são vitais para funções corporais, tanto dos homens quanto das mulheres. Bem, se até aqui você entendeu, se até aqui tem feito sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, faz o seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião, isso é muito importante. Então vamos passar agora para o terceiro fato. Você sabia que a testosterona diminui à medida que a idade vai aumentando? Vamos entender isso. 100% de liberação e produção é previsto por volta de 25 anos de idade. Quando essa idade atinge 35 anos, a produção cai de 70% a 75%. À medida que a idade vai avançando, por volta de 40 anos, de 65% a 70% é a quantidade de testosterona produzida. Em torno de 45 anos, esse valor está em média de 60% a 65%. Aos 50 anos, 55% a 60%. E aos 55 anos, isso cai pela metade, em torno de 50% a 55%. Então, é perceptível que o declínio da produção de testosterona está correlacionado com a idade. Mas vamos entender fisiologicamente como esse declínio acontece no corpo humano. Você não sabe como isso acontece, mas acompanhe comigo. A estimulação, que é o ciclo circadiano, a atividade física intensa e a nutrição, elas alteram o sono, tem menos atividade física, a nutrição começa a se tornar inadequada e também o processo absortivo cai por causa do envelhecimento do sistema gastrointestinal. E o que era esperado? Que o hipotálamo, que é estimulado por essas variáveis, comecem a ter dificuldade, né? O hipotálamo diminui a sensibilidade e a secreção de GNRH, da gonadotrofina release hormônio, o hormônio estimulador de gonadotrofina, é reduzido. E a estimulação da hipófise, por consequência, diminui. Então, como eu tenho diminuição nos níveis de GNRH, automaticamente eu tenho diminuição na liberação de FSH e LH. A sensibilidade cai, certo? E o processo fica letárgico. Ao cair na corrente sanguínea, essa liberação reduzida acaba por ter menor estimulação sobre as gônadas. E se as gônadas são menos estimuladas, acontece uma baixa quantidade e uma diminuição na produção de testosterona. Então vejam que o processo de declínio está correlacionado à redução de estimulação. E essa redução de estimulação para um sistema que vem envelhecendo acaba produzindo testosterona em menor quantidade. Mas você sabe fisiologicamente o que isso produz do envelhecimento? Acompanhem comigo. Após a produção de testosterona diminuir nas gônadas, a menor quantidade vai para a corrente sanguínea, sendo entregue a diversos tecidos que possuem receptores para esse hormônio, e os efeitos são reduzidos. Isso é, diminuição da testosterona está associada a maior fraqueza muscular, diminuição da qualidade de vida. Com a queda dos níveis de testosterona, há uma alteração no equilíbrio entre gordura e massa muscular, favorecendo o aumento de gordura corporal, especialmente na região abdominal. O aumento do risco da síndrome metabólica, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre síndrome metabólica, depois você pode acompanhar no final e clicar para assistir, ela também pode aumentar. O diabetes tipo 2, com a resistência à insulina, vai tender a aumentar. Doenças cardiovasculares podem estar presentes ou a possibilidade aumenta. O aumento de gordura visceral, a gordura ao redor, principalmente do fígado, está associado a maior risco de doenças crônicas. E isso está correlacionado a baixos níveis de testosterona. Além disso, a redução da testosterona em muitos homens e mulheres experimenta uma redução na libido, no desejo sexual, dificuldade de ereção nos homens, disfunção erétil, diminuição do desejo sexual, dificuldade em atingir orgasmo. São muito característicos esses sintomas de baixos níveis de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, principalmente as mulheres quando entram no ciclo da menopausa. Além disso, a redução da testosterona com a idade resulta em aumento da irritabilidade, em falta de motivação, em tristeza
Em casos mais graves de depressão, isso é perceptível na população quando envelhece. E por último, não menos importante, com a queda da testosterona, a perda de massa óssea se acelera, aumentando o risco de osteopenia e osteoporose, e por sua vez, fraturas, principalmente em pessoas idosas. Mulheres idosas que menopausaram têm menos produção de estrógenos, que por sua vez acaba por afetar também a proteção dos ossos, e o declínio da massa óssea é muito perceptível. Então a gente observa que a redução desse hormônio em homens e em mulheres acaba acarretando várias fisiopatologias que vão produzir danos acumulativos, produzindo degenerações. Então parece ser um problema. O quarto fato é que existe a testosterona de base sintética. E a testosterona de base sintética, quando utilizada fisiologicamente, isso é, em dosagens adequadas, ela é um grande aliado, tanto para homens quanto para mulheres, em relação à perda de libido, em relação à perda de massa óssea, à perda de massa muscular. Ela é usada também em quadros de anemia, é usada com pessoas soropositivo, que têm uma tendência natural a perder massa magra. Então ela tem muita relevância na parte de cognição e ansiedade. Então ele é um fármaco quando usado de forma adequada. E isso já nos leva ao quinto fato, né? E o quinto fato é que a testosterona ela é usada muitas vezes de forma inadequada pelas características anabólicas que ela possui por uma população que quer aumentar a massa magra, aumentar em valores suprafisiológicos. E valores suprafisiológicos podem ter danos severos no processo. Vários estudiosos no mundo, tem inúmeros pesquisadores nessa área, já relataram em suas pesquisas a utilização de doses suprafisiológicas de 10 a 100 até 1000 vezes essa dose padrão. E isso é um risco muito grande. E vamos acompanhar agora nesse quinto fato sobre testosterona com um exemplo. Acompanhe comigo na tela. Um homem de 70 quilos fazendo uso de uma dosagem de 8 miligramas por quilo 2 vezes por semana. Então imagina que ele vai injetar 8 miligramas de testosterona para cada quilo de massa corporal que ele tem 2 vezes por semana. Se eu pegar esse homem de 70 quilos e multiplicar por 8, eu vou encontrar uma dosagem de 560 miligramas. Se eu pegar essa dosagem e aplicá-la 2 vezes por semana, essa dosagem sobe para 1.120 miligramas. Se isso for feito num ciclo de 3 semanas, ele vai ter injetado no seu corpo 3.360 miligramas. Partindo do princípio que a dose padrão é 25 miligramas para cada 3 semanas, ele fez uso de 134 vezes a dose fisiológica. E se ele fez uso de 134 vezes a dose fisiológica, ele vai produzir uma alteração fisiológica significativa no seu corpo, numa ordem de grandeza exageradamente. E é isso que nos chama a atenção. Danos que vão estar presentes. Inicialmente, a massa muscular vai hipertrofiar, vai crescer demasiadamente, os grupos musculares vão se alterar, e uma coisa que eu sempre comento com os alunos em sala de aula, ninguém aumenta a massa muscular de forma abrupta em um mês. Isso tem interferência exógena. O que vai acontecer em condições normais, eu vou levar alguns meses para ter adaptação, inicialmente neural e depois sarcoplasmática. Então, mudanças que acontecem em 30 dias, 40 dias, são mudanças induzidas exogenamente. E as massas musculares são potencializadas, principalmente se houver estímulo mecânico, isso é, treinamento de força junto com esse processo, e eu vou produzir o maior catabolismo de gordura, um aumento significativo do volume muscular, com edema tecidual e uma retenção de líquido também muito grande,
E o que nós temos são essas imagens que vocês estão vendo aí. Uma grande quantidade de músculos criados de forma artificialmente. E essas alterações vão acontecer tanto em homens quanto em mulheres, né? E isso é um problema sério. Mas o grande problema não está naquilo que você vende esteticamente. Está aquilo no que acontece nos tecidos corporais. Então, os efeitos colaterais vão desde rupturas musculares, vão de ginecomastia, que é a formação de mama nessa população, vão de queimadura. Alguns relatos de algumas substâncias promovem queimaduras teciduais no corpo, produzindo danos severos ao corpo. E olha os efeitos que vão estar presentes, os efeitos colaterais. Eu vou ter supressão da produção natural de testosterona. Isso quer dizer, como o mecanismo de feedback, de mandar parar, de liberar um fator estimulador é a testosterona, se eu injetar testosterona, eu não vou ter produção, especificamente lá nos testículos. Se é nos testículos que eu tenho a produção de espermatozoide, vai cair a produção de espermatozoide, porque eu vou ter muita testosterona aplicada no meu corpo de forma exógena. Isso vai afetar a fertilidade, diminuir o desejo sexual e até produzir disfunção erétil, que é o que vai acontecer nesse processo. Além disso, danos hepáticos. O uso prolongado de esteroide, que é gordura, principalmente de forma oral, causa toxicidade hepática. O aumento de risco cardiovascular, lembra que é gordura, vai aumentar os níveis de LDL, que é o colesterol de má qualidade, e diminuir a produção de HDL, que é o colesterol de boa qualidade, aumentando o risco cardiovascular. O aumento de doenças neoplásicas, de câncer. O uso prolongado produz alterações celulares que provavelmente podem interferir no crescimento prostático. O efeito psicológico. A literatura é muito repleta de usuários de esteroide que desencadeiam mudanças de humor e agressividade, ansiedade, e quando removem a substância, acontece uma queda significativa e depressão é muito perceptível, principalmente em adolescentes e jovens que são usuários de testosterona exógena. Além disso, efeitos pressóricos. A testosterona, por ser gordura, aumenta o risco de acidentes vasculares cerebrais e também de infarto do músculo cardíaco. E os órgãos sexuais vão apresentar o chamado hipogonadismo. Vai acontecer uma redução dos testículos, como se fosse uma uva passa, porque ela perde a funcionabilidade na produção da testosterona, porque eu estou aplicando exogenamente, então não tem lógica produzir endogenamente. Então diminui o tamanho dos testículos, diminui a produção de espermatozoide, gera, no caso das mulheres, hipertrofia de clitóris. As mamas nas mulheres acontece uma involução, elas diminuem de tamanho por causa do aumento de massa magra. Nos homens, alguns deles apresentam ginecomastia, que é a formação de mama. E, por sua vez, esses efeitos colaterais são altamente lesivos. Bem, se esse vídeo conversou com você, se esse vídeo pôde esclarecer esses 5 fatos sobre a testosterona, é muito importante que você deixe o seu like, faça o seu comentário e mande esse vídeo para outras pessoas, para esclarecer, principalmente para aquelas que acham que a utilização desse hormônio é muito legal, é muito bacana, ele faz bem, ele é um remédio. É isso mesmo, a testosterona exógena vem com a finalidade de ser um remédio e não para que os seus efeitos de anabolismo sejam utilizados. Isso é uma disseminação de conhecimento para a saúde das pessoas. Aproveite e passe para os seus amigos. Um grande abraço e Deus abençoe.